O primeiro ponto que eu queria lembrar é o que existia antigamente, que se chamava, salvo engano, regime das provas legais, né? O que era o regime das provas legais? Me corrijam se eu estiver errado, mas existia um manual, existia um roteiro que orientava o julgador sobre como ele deveria valorar e como ele deveria classificar as provas. É isso, doutor Fernando? É a disciplina dos códigos, né, para que a gente pudesse fazer isso. Elas sempre existiram textuais ali numa ordem. Uma ordem não era propriamente hierárquica, mas ela tinha uma ordem de produção. A prova testemunhal, conhecida e chamada, acho que injustamente muitas vezes, de a prostituta das provas, a documental e a pericial. E a pericial. É a antiga estrutura. Então existia uma regra, né? Hoje é um pouco diferente. Hoje nós temos o livre convencimento motivado do juiz, né? E exatamente eu começo a minha exposição falando sobre isso, sobre o que é o livre convencimento motivado do juiz e a chamada persuasão racional, né? Até agora nada mudou aqui, mas vamos em frente, não há problema. Essa persuasão racional, e eu faço uma comparação na minha apresentação com algo bastante diferente, que é a convicção íntima. Convicção íntima é aquela do tribunal do júri, né? Então, quem participa do júri, ele pode decidir de qualquer forma. Essa íntima convicção, né, ela é admitida somente no tribunal do júri, ou seja, o jurado ele não precisa seguir nenhuma norma, ele pode decidir conforme o que ele acha daquele caso. É isso mesmo, doutores? Está correto isso? Sim. O jurado é considerado o juiz daquele fato. Então, a mesma prerrogativa do juiz togado, o jurado tem para aquele fato livre de convencimento. Obrigado. Então, o convencimento persuasivo e o livre convencimento ele exerce ali naquela sessão do júri, quanto a todos os fatos que foram trazidos naquela... Perfeito. Por outro lado, né, na persuasão racional, o juiz tem um livre convencimento, mas ele precisa fundamentar a sua decisão. O que limita o juiz nessa fundamentação? Primeiro é o contraditório, né? Se o juiz segue o contraditório do mérito, o contraditório jurídico, mas também o contraditório na questão técnica, ele com certeza terá uma visão muito mais nítida, muito mais clara daquela tecnologia. Ele não será guiado apenas por uma ata notarial, ele não será guiado apenas por um print de uma tela, mas ele submeterá aquela evidência a uma discussão. E, com isso, ele vai conseguir fundamentar de forma muito mais clara. Eu uso essa comparação, que talvez do ponto de vista do direito, da norma, não seja a mais precisa, mas ela mostra claramente uma diferença entre o que seria a íntima convicção pessoal do julgador e uma persuasão efetivamente racional. E aqui eu trago um estudo que o meu colega da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o Marcelo Zocchio, fez, meio que complementando um pouco o estudo que o Dr. Fernando apresentou. O que o Marcelo fez? Ele entrevistou, ele levantou a opinião dos juízes das varas cíveis de São Paulo a respeito dos laudos que os seus próprios peritos fizeram. Ou seja, o juiz escolheu um perito, nomeou esse perito, aguardou ele fazer a prova pericial, o exame pericial, recebeu o laudo e aí manifestou uma opinião a respeito desse laudo. Qual o resultado, doutor Fernando? E aí o senhor vai ver por que do meu agradecimento. É aterrador. O que os juízes acham sobre os laudos que eles encomendaram? Quase todos com linguagem excessivamente técnica. O que isso quer dizer, gente? Um juiz que acha um laudo excessivamente técnico, ele entendeu o que do laudo? Nada, né?
ele entende que os laudos, quase todos, são excessivamente prolixos. O que isso significa? Que ele não leu. Obrigado. Ele acha que os laudos são dúbios ou vagos. O que significa? Que ele repudia o laudo, que ele não quer o laudo, que ele detesta esse laudo. E o mais grave, laudos que contribuem efetivamente para a elucidação da lide, quase todos. Ou seja, doutores, aqueles laudos dúbios, aqueles laudos excessivamente técnicos e aqueles laudos excessivamente prolixos foram utilizados para o convencimento racional, foram utilizados para fundamentar uma sentença, uma decisão. Me parece, doutor Fernando, que isso comprova isso que o senhor está dizendo. Não só esse juiz está se baseando numa ata notarial, que com certeza tem fé pública, né, por uma questão legal, mas ele também está ignorando solenemente o laudo que o perito fez. E aí, gente, vocês viram durante o dia de ontem e durante o dia de hoje a complexidade desses dois mundos, a complexidade do mundo jurídico e a complexidade do mundo tecnológico. E, de repente, vocês têm que juntar esses dois mundos. Uma primeira questão que salta aos olhos é: a perícia não pode ser um palpite técnico. A perícia não pode ser uma opinião do perito. A perícia técnica ela tem que ser baseada no que o perito aprendeu na faculdade, no que o Conselho Regional específico da área dele define como correta. Então, nesse exemplo, vocês estão vendo na primeira linha uma perícia de software. Software não é regulamentado, então, em tese, alguém que tenha formação em software, um profissional de tecnologia da informação, pode fazer uma perícia de software. Mas o que acontece no segundo item? Se essa perícia envolver software e hardware, exemplo, internet das coisas, exemplo, um POS, um terminal de banco, um quadro eletrônico, essa perícia pode ser feita por um profissional de TI? Não. Isso é uma violação do registro profissional, da legislação profissional. Essa é uma prerrogativa exclusiva do engenheiro. Então, essa perícia tem que ser feita por um engenheiro ou, talvez, por um engenheiro mais especialista de software. E se envolver propriedade intelectual? É preciso que esse perito conheça também propriedade intelectual. Então, aí, em tese, normalmente, o que se vê na prática é uma perícia multidisciplinar que envolve um profissional de TI, um engenheiro eletrônico e, normalmente, um advogado, que são especialistas em propriedade intelectual e direito autoral. E se envolver uma avaliação econômica, se junta a essa equipe um contador ou um economista. Então, vejam, doutores, o que se percebe hoje no mundo da produção da prova, da perícia técnica, é algo muito diferente disso. Certamente vocês vão dizer que isso implica em mais custo pericial, sem dúvida é um problema, e envolve uma questão de prazo, de complexidade dessa perícia. Mas não se pode dizer que, na ausência disso, uma perícia técnica seja aceitável. E eu vou demonstrar isso para os senhores, ou tentar demonstrar. Percebam que nós vivemos um mundo físico este aqui, onde a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar são essenciais. Mas a pergunta é, senhores, e no mundo digital? De que vale a visão? De que vale a audição? De que vale o tato? Nada. Vocês já imaginaram um perito escrever num laudo ou dizer para um juiz que esse dado não cheira bem? Ele sente o cheiro de um dado? Ele vê o dado? Ele toca o dado? Não, senhores, isso não existe. Se percebe que julgamentos e normas estão completamente equivocados nesse sentido. Por quê? A pergunta é, isso que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo do lado direito um print de uma tela, WhatsApp, com ameaça, vou te matar. Do lado esquerdo, em cima, um e-mail com ameaça igual. Do lado esquerdo, embaixo, uma planilha eletrônica com uma possível fraude em uma licitação.
Vocês acham que isso são evidências digitais? O que vocês acham? Alguém concorda que isso é uma evidência digital? Senhores, se eu piso na lama, tem a lama, eu piso, tiro o sapato, fica uma pegada. E no dia seguinte, aquilo se torna uma cena de um crime. Então, vai lá o perito, vai lá a autoridade policial e vê aquela pegada na lama. Isso é um vestígio? Essa é uma evidência? Estamos todos de acordo que é. Só que o perito faz o seguinte, ele derrama dentro dessa pegada um gel, um plástico líquido ou gesso, né? Espera secar, retira esse molde, e aí está a comparação. Do lado direito nós temos o molde em gesso e do lado esquerdo a pegada real na grama, na lama. Os dois são vestígios? Não, senhores. O da esquerda, a pegada na lama, é de fato um vestígio, é de fato uma evidência. E o molde de gesso é uma evidência? Não, é um molde de gesso. Poderia ser um relatório. Eu, perito, fui lá, vi uma pegada e descrevo aquilo. Isso é uma evidência? Não é, doutores. Acontece que no mundo digital nós estamos fazendo exatamente esse mesmo erro. Nós estamos apresentando do lado direito um print, uma foto, qualquer coleta da tela mostrada por um tradutor, por um interpretador, e dizendo e chamando isso como evidência digital. Senhores, não é uma evidência digital, está no mundo físico, eu consigo vê-la, essa tela do WhatsApp no meu celular. Se eu vejo uma tela do WhatsApp no meu celular, isso não é mundo digital, senhores, isso é mundo físico. Se eu vejo um e-mail na tela, se eu fotografo, se eu imprimo, qualquer coisa que eu faça, até mesmo que eu colecione em forma de bits aquela imagem, aquilo não é uma evidência digital. Pergunta, quem me apresentou isso? Foi WhatsApp, Facebook, Microsoft? São intérpretes aceitáveis em termos forenses, como ferramentas forenses? Não, são ferramentas comerciais. Então, por dois motivos. Quem me traduz isso, quem me mostra isso, não é aceitável como ferramenta forense. Segundo, não é do mundo digital. O que é do mundo digital? É aquilo que está à esquerda. É o que nós chamamos um saco de bits. Vocês estão vendo o saco, mas vocês não estão vendo o que está ali dentro. Os bits que estão ali dentro, essas sim são as evidências digitais. Então começa uma confusão, me parece, doutor Fernando, doutor Marcos, doutor Agacir, uma confusão enorme, porque as pessoas estão apresentando aos tribunais moldes de gesso do mundo físico como se fossem pegadas na lama. Não são. O perito, para colecionar essas evidências, ele precisa colecionar um saco de bits e juntar ao processo um saco de bits, que são diferentes daquela imagem. Por que elas são diferentes? Porque o saco de bits só pode ser representado por zeros ou uns. Por isso é digital. Senão, não é digital, senhores. No mundo digital não existe 2. 1 mais 1 no mundo digital é 1, 0, não é 2. Então, doutores, se eu estou apresentando nesse exemplo no tribunal, se eu estou apresentando ao juiz a letra A, eu não estou apresentando uma evidência digital. A letra A no mundo digital é 01, 10, 0001. Se eu apresento um saco de bits com esse string, essa cadeia de caracteres que representam o digital, eu estou apresentando uma evidência digital. Claro que não se espera que o perito, nem o assistente técnico, nem o juiz, nem o promotor, nem o advogado leia binário, não é isso. Mas, para isso, existem tradutores reconhecidos, são as ferramentas forenses, são os visualizadores forenses. Então, o que é necessário no processo? Que se colecione esse saco de bits. Vejam, não tem nada a ver com a ata notarial. A ata notarial, sim,
pode ser o veículo pelo qual você junta o saco de bits. Mas esse saco de bits não pode ser o print da tela, porque essa é do mundo físico, essa não é digital. Tem que colecionar o conjunto de bits que representa o e-mail, que é o e-mail. Não adianta apenas a impressão do e-mail. Tudo bem, gente? Vamos em frente? É o que nós vemos aqui. Nesta tela, do lado esquerdo, perdoem, quase na hora do almoço, está apresentando uma questão dessas, vocês estão vendo a representação hexadecimal, que é equivalente à binária, de um documento, de um arquivo qualquer. Isso que está do lado esquerdo, sim, é algo forense, sim, é algo pericial. E eu preciso de um interpretador. Esse interpretador é a tela da direita. Nesse programa chamado Inex, eu clico lá em um determinado item do menu, ele me abre o interpretador. E ele me diz, vocês estão vendo aquilo que está circulado do lado esquerdo, que está selecionado, aquele conjunto de caracteres, 00AA, BE, CE, desculpe, isso não é letra, é número em hexadecimal. Isso daí é representado pelo que está do lado direito. E tem todas essas alternativas, não existe só uma alternativa. Se o escrevente do cartório, tabelionato de notas, ou assistente técnico, bater o olho nisso e achar que isso é uma data, a primeira seta do lado direito, ele pode estar errado. Porque pode ser a segunda seta do lado direito, que é o endereço IP, que vocês estão vendo ali. Então, o mundo digital é facilmente iludível. E eu estou falando de uma tecnologia muito simples. Eu estou falando de um e-mail, de uma foto, de um texto de WhatsApp, de qualquer coisa. Então, se não for colecionado o saco de bits do lado direito, e se não for feita análise conforme, como diz o Código de Processo Civil, conforme a metodologia largamente aceita, alguém pode pegar uma data, que aí é 30 de abril de 2010, e achar que essa data representa, de fato, uma data, quando, em verdade, ela não é uma data, é a segunda, é um endereço IP, 200.0.85.81, é um exemplo, claro. Ou vice-versa. E se ele fizer isso, ele pode fazer uma busca e apreensão, pode fazer uma acusação falsa, no lugar errado, atribuir isto a uma pessoa que não tem nada a ver com a questão. A metodologia pericial é exatamente o que diferencia a mera opinião, a convicção íntima de todos nós, que vale no mundo físico, mas não vale no mundo virtual. Conclusão disso, doutores, os juízes precisam nomear peritos habilitados de verdade. Não basta o profissional ser um profissional que gosta de informática, que vive a informática, não é isso. Ele tem que ser legalmente habilitado. Às vezes basta um profissional de TI, muitas vezes, e cada vez mais, é necessário um engenheiro. Tipicamente, para fazer perícias na internet das coisas, tem que ser um engenheiro. Para fazer perícia de automação bancária, cada vez mais envolve o celular de forma profunda, interação eletromagnética, interação por rádio, tem que ser um engenheiro que participa disso. Segundo ponto, as ciências forenses precisam se tornar mais científicas. O que nós temos visto? E, mais uma vez, o que o Dr. Marcos e o Dr. Fernando disseram é extremamente importante, extremamente rico. Nós temos visto opiniões refletidas em artigos pseudocientíficos. Eu não falo do Brasil, eu falo do mundo inteiro. O mundo inteiro começa um movimento pelo qual as chamadas ciências forenses, e aí eu colocaria como exceção, talvez, o exame genético, o exame das evidências genéticas, mas o restante não seguem os preceitos científicos, não seguem os preceitos técnicos. No fundo, o que isso quer dizer? São chutes. São chutes que, talvez, no decorrer do processo judicial, se descubra a verdade. Mas, na parte pericial, hoje em dia, as ciências forenses não respeitam os princípios científicos. Por isso, os operadores do direito, hoje em dia, precisam, é essencial, que eles saibam distinguir a perícia verdadeira daquela que é falsa, da falsa ciência.
Nós estamos tomando algumas iniciativas nesse sentido e aqui passo para vocês em primeira mão. Em agosto, nós estaremos lançando um jornal científico exatamente com esse foco. Vai se chamar Jornal Internacional de Ciências Forenses, que torna a ciência forense mais científica. Eu convido vocês, aqueles que tiverem interesse em se tornar revisores desse jornal ou autores desse jornal, além, obviamente, dos leitores, aqui entre em contato comigo. Nós estamos criando toda essa infraestrutura. E estaremos lançando, a partir do segundo semestre, um conjunto de cursos à distância, voltado também para os operadores do direito, com esse objetivo, de tornar as ciências forenses mais científicas. Esse é o objetivo específico. Em resumo, é isso que eu queria passar aos senhores. Estamos à disposição aí e agradeço muito. Obrigado.